Esse é o capítulo da oração sacerdotal do nosso Senhor. E o versículo 14 e o 15, que diz assim: dei-lhes a tua palavra, o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Amém? Vamos ler outra. 1 João, capítulo 5. Acho que a gente tem que... quando eu for pregar, eu vou pedir para não colocar o data show, só para eu escutar a zoada das folhas da Bíblia passando assim, que a gente hoje não escuta mais, né? Capítulo 5, versículo 19, que diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo todo, diga assim, o mundo todo, está sob o poder do maligno. Senhor, nosso Pai, abre o entendimento da tua igreja. Senhor, que a semente da tua palavra venha cair em terra boa. Tu sabe, tu conhece o coração de cada um que está aqui. Que essa noite seja uma noite de destravamento, Senhor. Seja uma noite de ver algo novo acontecer. Colocamos a nossa vida nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, a primeira coisa, o mundo está no maligno. O mundo jaz do maligno. O mundo está morto no maligno. Pastora, mas Jesus já morreu, já ressuscitou, não é? Já tirou o poder das mãos do diabo, da morte, do inferno, o pecado. Tudo isso já foi derrotado. Sim, é verdade. Glória a Jesus por isso. Jesus já fez a parte dele. Nós precisamos ter consciência da nossa parte, do que cabe a nós fazer, tá? E é sobre isso que nós vamos conversar aqui. Primeiro eu quero falar com você como o maligno trabalha. Preste atenção como o maligno trabalha e veja se você não está cedendo algum território da sua vida para ele. Porque Satanás se alimenta da carne. Ele se alimenta do nosso pecado. Ele se alimenta da nossa falta de visão, de intimidade e de comunhão com o nosso Pai, com o Espírito Santo e com Jesus. E que nós não venhamos ser essa presa que Satanás tanto deseja abocanhar. Certo? Então a primeira referência que eu vou dar aqui vai ser em que está em Lucas, capítulo 8. Deixa. Lucas, capítulo 8, versículo 12. Lucas 8, 12. É até bom que você que está aqui anote, grife as referências, depois para você chegar em casa e dar uma olhadinha. Isso aqui que eu vou falar porque a Linda já falou, ela pregou sobre isso aqui, sobre essa passagem da parábola do semeador, certo? E eu vou falar de uma coisa, no versículo 12. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem quem? O diabo. Olha só, eu gosto, a palavra de Deus, ela não esconde nada, as escrituras não escondem nada, nem acerca do maligno, nem acerca da gente, nem de Deus. As que caíram à beira do caminho, a semente, são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração
para que não creiam e não sejam salvos. O que é que o maligno faz? Ele rouba a semente da palavra de Deus quando nós estamos aonde nós estamos agora. Nós estamos agora aonde? Aonde é que nós estamos agora? Nós estamos na igreja, não é? Nós estamos no templo. Nós somos aqui a igreja reunida. Então o que é que Satanás faz? Ele rouba a semente da palavra de Deus quando nós estamos na igreja, no meio do corpo de Cristo. Quando a gente vem para um culto, aí a gente pensa assim, que está vindo para o culto e que tudo no culto é muito natural. Que esse ambiente é um ambiente natural, normal. É como se eu abrisse a porta da farmácia, do banco, do shopping, seja lá onde for. Eu estou num ambiente normal, natural, comum. E eu quero dizer para você que aqui, quando todos nós estamos reunidos, esse ambiente aqui se torna um ambiente sobrenatural. Amém? Isso aqui não é uma reunião comum. Nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus. E nós estamos reunidos aqui para adorar ao único Deus que existe, que é o nosso Pai Criador dos céus, da terra e de todo o universo. Então não pode ser uma coisa comum eu sair da minha casa e vir a uma igreja, e vir a um templo. Quando eu venho aqui, a guerra já começa de manhã. A guerra começa já quando você levanta. Que Satanás diz assim, ó, não vá para a igreja hoje não. Você está cansado. O que tu vai fazer na igreja? Só para estar lá sentado? Você vai chegar lá na igreja e vai encontrar exatamente as pessoas que você não quer ver. Que você não quer falar. Não é? Então, os obstáculos vão surgindo. E aqui a mente divaga. Aqui a mente se distrai. Por qualquer coisa, a mente fica distraída. É aqui que quando a gente está pregando, qualquer pessoa que está aqui no púlpito, você está aqui, como eu estou olhando para o João. E ele está olhando para mim. Mas será que ele está aqui? A Brenda está aqui olhando para mim. Mas será que ela está aqui? Ou ela está aqui, o corpo dela, mas a mente dela está em casa, está no problema, está na pessoa, foi no shopping, entrou na loja, comprou perfume, saiu, foi para o restaurante, pediu a comida, está pensando no que vai comer quando sair daqui. Então, estar aqui de corpo é uma coisa, estar aqui, corpo, alma e espírito é outra coisa. É por isso que nosso Pai diz, Jesus diz que o Senhor, o nosso Deus, procura adoradores verdadeiros, que o adoram em espírito e em verdade. Então não é algo simples, algo comum. Não é fazer qualquer coisa. Aqui é um ambiente de batalha, é um ambiente de guerra, porque aqui é um ambiente onde Satanás também trabalha. Eu vou contar um breve testemunho, bem daqui um parênteses. Quando eu era da minha igreja, onde eu nasci, em Cristo, tinha uma senhora que havia se convertido há pouco tempo e ela era da Umbanda, certo? E aí ela vinha para a igreja e na hora do louvor a gente ficava aqui louvando e eu conversava bastante com ela, sabe? E aí quando eu estava aqui no louvor, que eu olhava para ela, o rosto dela estava bem afilado, o rosto afilado, e eu olhava assim e dizia, meu Deus, ela não está aqui. Ou se ela está aqui, ela está vendo alguma coisa. E ela passava o louvor todinho de olho fechado, bem séria, com o rosto bem afilado. Aí nesse dia eu me incomodei tanto que teve um dia que eu chamei ela assim depois do culto e falei assim, irmã,
O que você vê quando você está ouvindo a gente cantar? Porque eu percebo que o seu rosto fica afilado. E que a senhora fecha os olhos e sai daqui, como se a senhora não estivesse aqui. Ou que a senhora estivesse vendo alguma coisa. Aí eu estou sendo invasiva, como é e tal. Eu conversando ali com ela. E ela disse, é verdade. Quando você sobe para cantar, o fulano de tal, que eu não me lembro o nome, que me acompanha até aqui, ele sobe no púlpito. Ele sobe aí onde você está. E ele fica do seu lado. E eu falei assim, é mesmo? Por que a senhora não me disse isso? Né? E como é que pode? Como é que o demônio entra dentro da igreja, sobe no púlpito, fica do lado da gente, a gente cantando, a senhora está vendo, a senhora não avisou, não falou nada. Né? E ela sorriu e ela disse, todas as vezes que eu venho, ele vem comigo. O guia dela. Certo? Então, aí você pergunta, pastor, os demônios entram aqui? Ora, não. Deve ter um em pé bem aí nessa cruz. Talvez outro aqui do lado desse menino aqui no Data Show. Né? Mas, gente, por quê? Porque o nível aqui é um nível espiritual. Os céus estão abertos. O mundo jaz do maligno. Como ele não entraria? Ele só não entra aqui se você não trouxer ele com você. Ele só não entra aqui se a minha mente estiver cativa à mente de Jesus. Mas se eu entro aqui com a mente que ele já vem soltando o que ele quiser, soltando de dardo e tudo mais, e eu venho com isso para cá, eu trago isso para cá. Por isso que muitas das vezes a gente pensa assim, meu Deus, vê o que aconteceu com o louvor hoje. Percebi que o negócio não estava fluindo. Será que não era você? Ou se era o seu irmão que estava do seu lado? O que a gente deve fazer quando a gente está num ambiente de batalha e de guerra? Ficar de antena ligada, olhos abertos, ouvidos sensíveis, para ouvir a voz do nosso Senhor. Porque é assim que Satanás faz. Ele quer roubar a semente. Porque enquanto você está preocupado com a sua vida, com seus problemas, com a igreja, se está do jeito que você quer, se não está do jeito que você quer, como é, quando a palavra é semeada, ela não tem lugar para entrar no seu coração, porque o cano está entupido. A água não pode descer, ela não pode fluir. Então você vai sair daqui do jeito que você entrou. Certo? A primeira coisa é isso que ele faz. Que ele quer que você receba o dardo dele e vá com a sua mente levando você para onde ele quer. Quando não muito, a palavra entra no ouvido e sai pelo outro. Se no mundo espiritual a gente pudesse se enxergar, estava como aquela propaganda do cotonete lá no começo, que tinha um bichinho bem pequenininho que ele dançava, limpava o ouvido dele e passava a toalha do lado do ouvido do outro e fazia isso, ó. Pronto. Seria mais ou menos daquele jeito ali que a gente fica quando a gente está ouvindo uma palavra que ela não está caindo numa terra boa. Outra coisa, tem pessoas que várias vezes vêm à igreja. Elas vêm e a palavra não consegue mexer na estrutura, não consegue mexer e derrubar as fortalezas da mente. Por quê? Porque o diabo rouba a semente. Então você vem, mas nada muda. Perigo, né? Porque Jesus está às portas. Mateus 13, 24 vai falar sobre a parábola do joio e do trigo, que é outra coisa que o diabo vai plantar no arraial de Deus, né? Faça aí só para a gente ver a hora que ele vai semear. Ó, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Outra coisa que o diabo faz é trazer as pessoas que servem a ele para o meio da igreja. Aí Jesus diz:
E aí pode tirar, a parábola vai falar sobre isso. Ei, dá para a gente tirar? Dá para a gente cortar o joio? Aí não. Porque essa separação, só quem vai fazer é o Senhor naquele último dia. Mas os filhos do diabo também estão sentados aí nessas cadeiras, atrapalhando a vida da igreja. Então você fica atento com isso, e quando você estiver lidando com alguém que você olha e diz assim, rapaz, não frutifica, e tem a cara do cão. Então você olha e pensa o seguinte, é filho do diabo, porque as obras declaram isso. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou orar, e vou colocar isso na mão do Senhor, porque não é filho de Deus, e eu conheço por causa das obras, certo? Então, a igreja tem ou não tem filho do diabo? Sim ou não? Sim. Quem é que está dizendo isso? Jesus. Infiltrado no meio do povo de Deus. Zacarias, capítulo 3. Zacarias tem na Bíblia? Tem, gente? Vamos procurar aí, Zacarias, capítulo 3. Botou já, Pedro? Tem aí, no Zacarias? Depois disso, ele mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita. Para quê? Para acusá-lo. Então, quem era? Ele mostrou quem? Ele mostrou o sumo sacerdote. Então, Satanás estava do lado de quem? Pronto, ele estava ao lado do sacerdote, daquele que serve ao povo, né? Então vamos supor, eu estou aqui, como eu falei da irmã lá no começo agora da pregação. Estou aqui pregando e Satanás está aqui, ó, se opondo à pregação que está sendo ministrada. Como é que ele se opõe, né? Ele se coloca ao lado para impedir, contradizer, apresentar argumentos contrários. Tipo, aqui ó, eu não concordo com o que você está dizendo. Olha, lembra como foi que você saiu de casa? Então ele começa a se opor. Para quê? Para intimidar o pregador. Então o pregador está falando, e aí ele vai dizer, nem você acredita no que você está dizendo. Ele começa, sutilmente, entendeu? A falar com quem está aqui. Será que Deus mandou você dizer isso mesmo? Você está prestando atenção no que você está dizendo? Será que você tem autoridade para falar do que você está falando? E a Bíblia diz que ele se opõe ao sacerdote. Ele se opõe àquele que serve ao povo de Deus. Ele se opõe a você, homem de Deus, em casa como sacerdote. Quando você vai se posicionar e a sua mulher diz, você não pode, você não tem autoridade. Fala mais alto do que você. Dentro de casa, oposição contra o seu ministério. Como marido. Porque você tem uma Jezabel dentro de casa que você mesmo é quem alimenta ela. Então Satanás se opõe a isso, né? Ele vai contra isso. A outra coisa está lá em Lucas capítulo 13, do versículo 10 ao versículo 17. Lucas 13. Está aguardando aí como é que Satanás se manifesta? Se manifesta para levar você, a sua mente para outro canto. Se manifesta no meio da igreja mesmo, semeando, colocando no meio da igreja aqueles que servem a Ele. Se opõe quando você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus e que você está pregando a palavra de Deus aqui dentro, lá fora, como menino do evangelismo aqui, e ele está com vocês na rua dizendo, você não tem autoridade para pregar, você não tem vida para pregar. Você não sabe o que você vai falar para essa pessoa. Se opondo contra, né? Aqueles que carregam a responsabilidade da palavra de Deus. O inimigo oprime as pessoas com doença. Sim, a palavra de Deus diz que ele faz isso. Tem gente que está doente, não é porque simplesmente
sei lá, pegou uma coisa, é do mundo, é porque o mundo não. Tem coisas que Satanás coloca na vida das pessoas para oprimi-las. Certo sábado, Jesus estava ensinando em uma das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito. Olha só o que essa mulher tinha. Um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. E ela andava encurvada, de forma alguma podia endireitar-se. Então Satanás, ele coloca enfermidade na vida da igreja. Por quê? Porque ele se alimenta. Ele se alimenta de mágoa. Ele se alimenta de raiva. Ele se alimenta de ódio. Ele se alimenta de rancor. Ele se alimenta de ressentimento. Ele se alimenta de competição. Ele se alimenta de rivalidade. Ele se alimenta de murmuração, de maledicência. Satanás, ele vai se alimentando de toda a obra da carne que aqui entre nós a gente produz. E aí ele vem para trazer enfermidade com a vida das pessoas que passam o tempo todo vivendo esse tipo de coisa. Então isso é um alerta para nós, para que a gente vigie nessa questão da obra da carne. E quando a gente está na carne, a Bíblia diz que nós não podemos agradar a Deus quando nós estamos vivendo na carne. Então, é brecha que a gente dá, é abertura que a gente dá, para que Satanás venha nos setar com enfermidades. Que você pode tomar o remédio que você tomar e não passa. Você pode ir para o médico, ele não sabe o que é. Que ele não resolve nada do que você faz. Porque a gente está presa, muitas das vezes, homens e mulheres em cativeiros, que o Senhor já disse que era para a gente sair de lá. Que Ele já libertou, como Ele fez com essa mulher. Quando Jesus chega perto dessa mulher, Jesus fala com ela, Jesus cura ela e ela então volta a olhar para cima, porque ela estava olhando para baixo. Quem olha para baixo perdeu a visão dos céus e da eternidade. Então Satanás, ele faz isso. 1 Tessalonicenses 2, 8. Diz: o diabo, ele é contra a obra missionária. Como eu falei aqui já do evangelismo aqui da igreja e de quem faz a obra missionária em outro canto. Ele diz: sentindo assim tanta afeição, decidimos dar a vocês não somente o evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. E o apóstolo Paulo vai dar uma continuidade nesse texto, vai falar das perseguições. Então preste atenção, a palavra de Deus estava sendo pregada. Satanás não quer que a gente pregue a palavra. Eu estou pregando aqui a palavra. Se ele puder arrancar do seu coração o que você está ouvindo, ele vai fazer. Por quê? Porque a palavra de Deus é a única que tem poder para transformar a vida de qualquer pessoa. Uma mulher daquela que estava envergada, que não tinha como se endireitar, parou nas mãos de quem? Nas mãos de Jesus. Ele é o evangelho, ele é a palavra, ele é a boa notícia. Então a gente só pode se endireitar, porque o pau que nasce torto, para o mundo ele pode até morrer torto, mas para Jesus ele tem jeito. Para Deus não há nada impossível. E Ele não quer que a obra missionária de Deus se expanda. Então Ele quer calar a sua boca. Ele quer colocar uma mordaça na sua boca e na minha boca. E a gente precisa prestar atenção nisso. É assim que as coisas estão acontecendo comigo. Mateus 18 vai falar sobre uma parábola também de Jesus. Deixa eu ver só onde é que está essa direto, para a gente ir direto aqui para a palavra de Mateus 18. Peraí. Versículo 32, ele diz assim: então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, que eu tive de você?
Irado, seu senhor entregou aos atormentadores ou torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Em outra passagem vai dizer que eles foram entregues aos verdugos. Então, Satanás também atormenta as pessoas que se magoam, que ficam com ódio, que não querem perdoar. Elas são entregues ao verdugo, aos demônios, para não terem paz. Olha que palavra forte. Porque quem é que tem mágoa, ódio, raiva, rancor, que tem ressentimento, que alimenta essas coisas e tem paz, meus irmãos? Quem é que dorme em paz com problema na alma? Não tem quem durma em paz. Você dorme com todas as pessoas que você carrega. Você dorme com todas elas. Se for só uma, você vai dormir com ela, você vai acordar com ela, você vai comer com ela. E isso quer dizer que você está sendo entregue aos verdugos para que você não tenha paz. E já pensou? Ainda com a autorização de Deus, com a autorização de Deus, o seu Pai, para que você e eu aprendamos, né, a limpar o lixo do nosso coração. 1 Pedro 5:8. 1 Pedro 5:8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Preste atenção no que eu vou dizer. O leão, quando ele quer pegar uma presa, ele não avisa que ele vai atacar, ele não ruge para que a presa fique assim parada, olhando para ele, ou então ele sutilmente chegue perto, né? Com aqueles lindos, aquelas 4 patas, chegando bem de mansinho no ouvido, ele faz assim, não, não faz isso não. E fazendo e comendo. Ele dá o rugido. E aquela presa corre. Você não correria? Se você ouvisse um leão rugindo no seu ouvido, perto de você, você faria o quê? Perna para que te quer, né? Vamos embora desse lugar. Sair, ó, nem bala pegar, como diz minha mãe. E embora. Pois Satanás, ele é desse jeito. Você está aqui, ó, no meio do corpo de Cristo. Aí ele ruge. Por causa de mágoa, de ressentimento, de ódio, de rancor, de murmuração, de maledicência, de críticas excessivas e tal. E por aí tu pega todo o bolo ali e tu coloca tudo isso no caldeirão da bruxa. Certo? Aí ele vem e ruge, ele taca o rugido. Porque ele sabe que você é uma presa fácil. Então ele ruge, você corre, aí ele vai atrás de você e vai lhe amassar lá na frente. Aí lá ele lhe devora. Fora do bando. Porque quando você pega a sua mochila e bota nas costas, sai do meio do corpo de Cristo, você está fora do bando. Você está fora da comunhão. E tudo que ele quer rugir no seu ouvido para você sair do bando. Porque se você sair daqui ou de qualquer outra denominação que você colocar o pé, você é uma presa fácil. E aí ele vem para te devorar. E ele vai te matar, porque esse é o anseio, é a fúria, é a vontade que ele tem de fazer isso. É te tirar do lugar onde você está. Para que ele faça o que ele quiser com a sua vida. Aí você pensa, ele pode me matar? Não, ele vai te matando aos poucos. Porque um abismo chama outro abismo. Então ele vai te mostrar uma coisa, tu vai querer depois outra, e tu vai querer outra, e tu vai querer outra. Daqui a pouco, quando tu se enxergar, tu tá lá no mais profundo abismo. Que se o pastor das ovelhas não deixar as 99 para ir buscar aquela que caiu lá no fundo do poço,
você fica lá, porque não tem ninguém com poder para lhe tirar que não seja Ele, levantando alguém que Ele queira ou Ele mesmo fazer esse trabalho. Então a gente se torna uma presa fácil nas mãos do diabo. E eu quero terminar falando do diabo, porque eu nem gosto de falar dele, mas eu estou falando dele. Sabe? Porque a gente pensa que Satanás não existe. Que a nossa luta é só com quem a gente está vendo. E a palavra de Deus vai dizer que a nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas contra Satanás, que está lá principado, Satanás e o demônio, para ficar mais fácil de você entender. Então a gente fica aqui na igreja, sei lá, vai para a praia, vai para um shopping, vai, sei lá, para qualquer lugar na terra, e a gente pensa assim: ah, Satanás não existe. A gente pensa mesmo. Porque se a gente tivesse certeza que ele existe, que ele é ardiloso, e de que ele tem poder sim, que não foi tirado dele, né? Se a gente entendesse isso, a gente vigiava e orava, como está escrito para a gente fazer. Mas nós somos relapsos. A gente pensa que a nossa luta é fácil. Se eu quiser colocar o diabo, é só eu dar 3 machadas, macho. Pá, vem fogo, vem terra, sol. A chuva passou e o trovão. E a gente grita e manda o diabo. Ah, se fosse assim. Se fosse assim, todo dia lá em casa eu pegava um chicote e ia dar no cão. Porque se uma coisa que eu sei fazer é pular, né? Uma cabeça. Ia fazer isso toda hora. Meus irmãos, a coisa não é assim. A guerra é grande. Quando Daniel recebeu uma palavra, Neemias foi Daniel, agora eu me confundo. Neemias, né? Que ele vai reconstruir os muros de Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que foram 20, foi com ele que foram 21 dias, que eu me confundo com ele e Daniel. Então não é Neemias, deixa Neemias para lá. Foi Daniel. 21 dias de batalha. E não foi qualquer anjo, não. Foi um anjo poderoso. 21 dias lutando contra o príncipe da Pérsia, para poder descer o que Deus tinha derramado para ser entregue para Daniel. Aí a gente acha que a gente pode olhar para Satanás e dizer: ah, Satanás é um bicho velho, perdeu foi o dente. Perdeu o dente? Está com o dente dele tudo na boca. E a boca dele é grande. Perdeu não. Está do mesmo jeito, com o dia contado. Os dias estão contados, vencido, mas está aqui. Para que a gente passe por esse processo para glorificar o nome de Deus, Ele está aqui, né? E aí, quero terminar em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Segura aí, irmão. Segura aí. Ainda vai fazer aí uns minutos que eu estou pregando, não fez nem uma hora. O Espírito diz claramente que nos últimos dias, alguns abandonarão a fé. Eu disse o texto 4:1, né? E seguirão espíritos enganadores e doutrinas. Pronto. Ainda por cima, né? Dissemina falsos mestres com falsas doutrinas. E isso é tão perigoso, porque quando ele fala de falsos mestres e falsas doutrinas, ele está falando numa linguagem religiosa. É no meio do corpo. É subir aqui no púlpito e começar a enganar vocês e a mim. Falando que a gente nunca vai sofrer. Falando que a gente não pode ficar doente. Falando que a gente tem que ser próspero, que a gente tem que ter muito dinheiro. Né? Que a gente tem que ofertar a nossa casa, ficar sem casa para poder Deus dar 2. Para você dar tudo que você tem, para poder Deus vir com grandes poderes, coisas extraordinárias, mirabolantes na sua vida.
Não só isso, falando sobre essa questão da prosperidade, mas falando que Jesus não é Deus. Falando que Jesus não se fez carne. Falando que você não precisa mudar, seja o que você quiser. Binários, ordinários. E por aí vai. Porque a gente nem tem mais cor e nem tem mais sexo, né? É um negócio estranho. E aí vai espalhando. O apóstolo Paulo chama isso de fábulas, filosofias, coisas que os homens é quem inventam, acrescentam à palavra de Deus e vão lá falando e a igreja está celebrando. Outro dia eu vi um rapaz colocou no stories dele de uma igreja. Eu não vou dizer o nome porque essa palavra vai pro coisa. Eu sei que eu não sou ninguém, não sou nada, mas vai que cai na boca de alguém porque sabe como é as cores, né? De repente tu não é nada, depois tu vira sei lá o quê. E a mensagem no stories era o seguinte: olha, a igreja tal agora vai abrir um espaço que é para uma balada gospel. Balada para os crentes. Só não pode beber e nem se prostituir. Porque a gente não aceita isso. Mas a gente vai se divertir. Ô, gente, agora a gente tem um lugar para se divertir. Aí tu que é jovem, que dá maior valor a uma balada, que saiu do mundo, vai voltar a fazer tudo isso, só que agora com o nome gospel. Para atrair a juventude para a casa de Deus. Porque não é mais o evangelho que liberta as pessoas. Não é mais o evangelho que ressuscita aquele que está morto nos seus delitos e pecados. É o que a igreja promove de coisa boa para atrair o jovem para ele vir se divertir na igreja. Porque o jovem não aguenta mais orar, o jovem não aguenta mais ler Bíblia, o jovem não aguenta mais ser cheio do Espírito Santo. E isso não é o que o jovem quer. O jovem quer dançar, beber drink, mas que não tem álcool, mas ele está mostrando, olha o drink. Estou no drink, não tem álcool, gente, é um coquetel. Aqui não tem, não, aqui tem leite condensado. Diz nada. Não diz que tem leite condensado, diz que está bebendo um drink. Que é para confundir a cabeça de quem está passando stories e vendo o que você está fazendo e dizendo, cara, onde é esse lugar aí que eu quero ir? Eu já contei aqui uma história de uma mãe que tinha 3 filhos, se eu não me engano. 3, a história é mais ou menos isso. Que o primeiro foi para missões. E ela ficou com 2 filhos em casa. E ela criou, educou seus filhos para amarem a Jesus. Para pregarem o evangelho da salvação. Jovens. E o jovem foi para a missão. Chegou lá, num país perseguido, morreu. E aí voltou a notícia. Ah, seu filho morreu. Porque estava pregando o evangelho. Ela disse, amém. Eu criei meu filho, foi para isso, para dar ele para o Senhor. E aí o outro disse, agora eu vou. E ela disse, vai meu filho. E aí ela ficava orando, ele foi. Morreu também. Voltou a notícia. Só tem mais esse. E eu vou mandar esse aqui também. E aí ela manda. E ela perde de novo. Perde. Porque não vai mais conviver. Mas não perdeu. Entregou a Jesus. Quem é que hoje, qual é o jovem hoje que está disposto a entregar a sua vida por amor a Jesus? Porque o inimigo está plantando falsos mestres e falsas doutrinas no meio da igreja para tirar a juventude da presença de Deus. Para atrair os jovens com entretenimento. A fazer com que o jovem invista vida, dinheiro, tempo em entretenimento. Não é para orar, não é para buscar a Deus, não é para ler Bíblia, não é fazer um grupo de leitura bíblica. Porque se fizesse um grupo de leitura bíblica, o resultado era outro de frutificação. De oração, mas não tem mais isso. Por quê? Porque existem os falsos mestres e os falsos ensinos. Satanás tem investido nisso. E abra teu olho, mãe que está aqui, pai que está aqui, com o seu filho. E você jovem e adulto que está aqui, cuidado com o entretenimento.
Porque só o que tem hoje no mundo é entretenimento. Para tirar a gente do foco, do que realmente interessa para nós. Porque nós não somos desse mundo. Jesus falou isso aqui. Não sou eu que estou dizendo. Não é nem um pregador que sobe aqui e diz. É a palavra. É o evangelho. É o próprio Cristo que deu a vida por você e por mim. O mundo jaz no maligno. O mundo está morto no maligno. Ou seja, o que tem no mundo, o que há no mundo não presta. A única fonte que a gente tem que beber é a do nosso Senhor. Mas eu digo agora para você, quem é Jesus? Diga assim, Jesus é vencedor. Se tem um diabo querendo te matar, é a mim, que nós somos alvo, sim, para ele e o mundo todo. Tem Jesus que é vencedor. Tem Jesus que já venceu. E aonde é que a gente pode ver isso, né? Primeira coisa que eu quero dizer para você é que Jesus é a palavra. Diga assim, Jesus é a palavra. Isso aqui que a gente está folheando, ó. Aqui, ó. Que a gente está folheando. Não são letras. Não é um livro. É uma pessoa. Uma pessoa. Para a gente aprender a se relacionar. Tá bom? A gente vai abrir João 16. Versículo 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Essa é a palavra do nosso Senhor. Ele está dizendo para nós, olha, eu conheço esse mundo. Eu sei o que é que tem nesse mundo. Eu sei o que vocês passam nesse mundo. Eu sei o que vocês escutam. Eu sei o que vocês falam. Eu sei o que vocês veem. Eu sei a vida de vocês e de todos aqueles que estão perto de vocês, próximos de vocês e todos aqueles que estão distantes de vocês. Eu conheço todo esse mundo como eu também conheço Satanás. Então Jesus está dizendo, não tenham medo. Tenham ânimo. Eu venci o mundo. Foi Jesus quem disse, eu sou vencedor. Vocês também serão vencedores. Vocês também estão aqui para vencer. Diga para o irmão que está do seu lado, você está aqui é para vencer. Jesus é a única verdade. A verdade ela não é relativa. Preste atenção também no que eu vou dizer agora. Se a verdade é relativa, se você tem a sua verdade, eu vou acreditar ou não. Por quê? Porque eu também tenho a minha. Mas a verdade ela não é relativa, querido. A verdade é absoluta. E a verdade é Jesus. Tudo que sai da boca de Jesus é verdade. Agora tem uma coisa que a gente pode se apegar também. Jesus é o nosso escudo. Ele é a nossa fortaleza. Embora estejamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós fomos tirados espiritualmente do mundo e colocados na fortaleza de Jesus. Então se enxergue assim agora, em nome de Jesus. Se veja dentro da fortaleza de Jesus. Se veja debaixo do escudo de Jesus. O escudo que está lá em Efésios capítulo 6, aquele que cobre da cabeça aos pés. É nesse escudo que você está colocado. João 17, capítulo 15. A gente já leu esse versículo, vamos ler de novo. Diz assim, não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Então quem é que está rogando por nós? Quem é que está rogando por nós? Jesus. Ele está dizendo o quê? Pai, eu quero que o Senhor seja o escudo deles. Eles estão no mundo. Não tira não, mas protege. Guarda. Então quem é que está orando por mim? Jesus. A Bena falou aqui algo no começo, na ministração do louvor, que a Tereza tinha falado.
Jesus, ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus. A Bíblia diz que ele está lá para interceder por nós. Então, ele, Jesus, é o escudo que nos protege. Diga amém. Diga assim, graças a Deus. Porque se não fosse Jesus, esse leão já tinha abocanhado a nossa cabeça. Mas porque nós somos protegidos por Ele, Ele não chega perto da gente. Ele vive ao nosso derredor. Mas é só de quem está com Jesus. E olha para o seu irmão e diga isso aí. Tu está com Jesus, irmão? Pergunta. Porque se tu sair de perto de Jesus, está lascado, meu irmão. Não pensa que tu vai ser protegido, porque tu não vai ser, não. É só dar lugar ao diabo que as coisas ruins começam a acontecer. Não é não? Preste atenção. Quando lá em casa eu quebro um prato, eu não quebro prato, não quebro nada. Eu não quebro prato, eu não quebro copo. Minhas corras duram para sempre, amém. Quando um copo cai da minha mão, um prato, eu já fico logo de antena ligada. Meu Deus, o que foi? Quando uma coisa quebra lá em casa, eu digo, não, não pode. O mundo espiritual está se movendo contra mim. Eu começo a perceber o que é que eu estou fazendo, Jesus, para essas coisas estarem acontecendo na minha casa. Você não faz isso, não? Porque se você não faz, começa a perguntar a Jesus. O que é que está acontecendo, Senhor? Sabe? Quando a gente está descendo escada abaixo, vá procurar. Porque tem um mistério aí por trás. Com certeza, algum lugar a gente abriu para o inimigo vir, ó. A segunda coisa é que se Jesus ele nos cobre contra os dardos inflamados do maligno. Você lembra que no começo eu falei que Satanás ele lança na tua mente as coisas para tu não estar aqui, para tu não ouvir a palavra, para tu não entender o que está sendo dito? Pronto. Jesus é aquele que tira, apaga os dardos inflamados do maligno. E se a gente for lá para Efésios capítulo 6, vai dizer que é a nossa... O que é que apaga os dardos inflamados do maligno? É a nossa fé. E não é a fé que Gilberto Gil canta, anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Não é essa fé. É a fé que sai, é a palavra que sai da boca do nosso Deus. Ele falou, eu acredito. Ele falou, vai acontecer. Se ele fala que vai botar, ele bota. Se ele diz que vai tirar, ele tira. Se ele diz que vai derrubar, ele derruba. Se ele diz eu vou levantar, ele levanta. Se ele diz eu te protejo, ele vai proteger e não tem diabo e nem inferno nenhum que toque na tua vida. Porque a palavra do Senhor é o nosso escudo, a nossa fortaleza. E ela elimina os dardos inflamados do maligno. Por isso não acolha nenhum pensamento que vem na sua cabeça. Pensamento de que o Senhor não gosta de mim, Deus não olha para mim. Não pense essas coisas, porque isso é mentira do diabo. Não é assim que Deus te enxerga. E se você começar a pensar no que não presta, olhe para mim. Pensou no que não presta? Todo dia a gente já acorda, parece que pensando no que não presta, né? Pensando assim, ai meu Deus, por que eu me acordei hoje? Estou morta, acabada, parece que nem dormi. Já começa a falar o que não é para falar na hora que os olhos abrem, né? Qualquer pensamento ruim que vier na sua mente, quando você levanta e você diz, poxa vida, não era isso que eu queria pensar. Você já pensou assim? Não era isso que eu queria pensar. Mas eu estou pensando. Ai, eu queria tanto fazer uma coisa lá, queria tanto dizer uma coisa, mas na verdade eu não queria. Quando acontecer isso, o que eu vou dizer para você é: não alimente esse pensamento, porque isso é dardo inflamado do maligno. Porque lá no fundo, quem é filho de Deus não quer pensar daquele jeito, não quer fazer aquilo, não quer fazer aquela escolha, não quer tomar aquela decisão.
Aí quando isso acontece, a gente tem que destruir essas fortalezas na mente. Que parece que é verdade, mas não é. São apenas sofismas. Jesus é a nossa salvação e eu já vou terminar aqui. O diabo diz: você não é filho de Deus. Você não está salvo. Quem já ouviu isso? Quantos de nós aqui já não escutou isso? Ei, será que eu sou filho de Deus mesmo, hein? Porque eu estou sentindo aqui, cara, que parece que eu sou filha do cão. Das coisas que eu faço e as coisas que eu tenho vontade de fazer, que eu penso, eu estou mais parecido com Satanás do que com Deus, com Jesus. Você já pensou assim? Não precisa levantar a mão. Porque eu sei que tudo isso passa pela nossa cabeça. Que a gente não é filho de Deus. Aí depois a gente pensa, eu ser salvo, tem nem perigo, eu faço tudo errado. Tudo o contrário do que eu deveria fazer. E eu não estou dizendo que você deve fazer o que é errado. E a gente fala isso muitas das vezes. Mas não é a gente que está dizendo isso. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. É Deus, Ele diz isso sobre nós. João 3,16 diz o quê? Vamos dizer todo mundo junto, uníssono? João 3,16, porque Deus... Não valeu, vocês estavam tudo lendo. Não valeu. Põe no bote essa referência não. Vamos ler João 1. Vamos falar essa palavra, declarar João 1,12. Vamos lá? 1, 2, 3 e... para você que está nos assistindo, ninguém conseguiu dizer a não ser a presbítera, né? Mas vamos lá colocar João 1,12. Aos que receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem... Olha aí, que coisa linda. É isso que você é. Filho de Deus, passando pela luta, passando pela batalha. Sabe o que é que Jesus quer? Sabe o que Ele mais deseja? É que a gente conheça Ele. É isso que Jesus quer. Que a gente só não queira conhecer Jesus quando a gente está aqui. Mas que a gente deseje conhecer o Senhor todos os dias da nossa vida. Porque é isso que protege a nossa mente, é uma mente cativa com a mente de nosso Senhor. Leia a palavra de Deus. Ou melhor, leiamos a palavra de Deus. Que isso não seja uma obrigação. Uma obrigação. Porque tudo que a gente faz é uma regra, a gente cansa. Eu tenho que fazer. Quando a gente diz eu tenho que fazer, a gente já está cansado. Só em dizer. Mas não diga eu tenho que ler a Bíblia. Diga assim, eu posso ler a Bíblia. Não muda? Não tira um peso? É como se eu diga, você tem que ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Olha, a Bíblia tem que ser lida por você. Já tem um peso. Mas quando a gente diz para nós mesmos, eu posso ler a Bíblia. Irmã, meu irmão e minha irmã, tem tanta gente que gostaria de pegar a Bíblia e ler. Gente que não sabe ler. Queria tanto pegar as Escrituras e poder ler o que está escrito. Mas não pode, porque não sabe ler. Tanta gente nos países perseguidos, loucos, sedentos para ler a Bíblia. Mas a Bíblia não pode circular livremente nesses países. Quem for pego lendo Bíblia
pode ser morto. Eu e você temos a Bíblia aqui. Temos a Bíblia aqui. Em todas as versões que você quiser, você tem aqui no celular. Ao teu alcance. Mas a gente não lê. Nós estamos numa geração onde ninguém gosta de ler Bíblia. Mas todo mundo sabe da vida do... Como é o nome do homem? Da vida do Zé Felipe com a Virgínia. Eu não sei nem quem é esse povo. Eu só vi foi a notícia. Eu disse, meu Deus, quem é essa pessoa? Quem é essa criatura? Tem gente ganhando dinheiro no YouTube, só repostando. Agora eu vou contar como foi que foi realmente o motivo. Gente, nós não sabemos usar a ferramenta para atrair pessoas para Cristo. Nós temos Bíblia de todo jeito. Bíblia para a gente escrever ao lado, Bíblia para a gente fazer devocional, Bíblia com comentário, Bíblia de letra grande, Bíblia rosa, verde, preta, da capa dura, da capa mole, tudo que tu possa imaginar de Bíblia nós temos, mas nós estamos numa geração onde as pessoas não gostam de ler a Bíblia. Se você conversa 5 minutos com uma pessoa, você não escuta um versículo bíblico nem ela falar de Jesus, mas da vida alheia, ela sabe de cabo a rabo. Quem entrou, quem saiu, o que estava vestido, o que falou, como disse. Pelo amor de Deus, a coisa mais fácil do mundo é você sentar com alguém para dar conta da vida de alguém. Mas não diz um versículo bíblico. Ou Jesus falou comigo sobre isso hoje. Quero compartilhar com você. Cadê a vida devocional que a gente carrega, que a gente tem? Meu Deus, o que foi que aconteceu com a gente? O que é que está acontecendo com o corpo de Cristo? O que está acontecendo com a igreja? Satanás está tirando, roubando a semente para não cair no teu coração. E se não está caindo no teu coração, é porque tu não está vigiando, e nem eu, e nem orando. Satanás está encontrando território para chegar e fazer o que ele quiser, acabando com a nossa vida, perdendo tempo com coisas que acontecem no nosso dia a dia. Cadê o conteúdo? Cadê a vida com Deus? Jesus só quer... Bota para a gente terminar Hebreus 4:12. Eu queria que as diaconisas também viessem já para cá. Quem é que vai ministrar a ceia? Hebreus 4:12. Vai falar sobre essa palavra que a gente não quer ler. Vai falar sobre essa palavra que a gente não tem amor. Vai falar sobre o que ela faz com a nossa vida. Que é por isso que Satanás não quer que você leia. Ele não quer que você tire nenhum tempo da sua vida para ler Bíblia. Prega os teus olhos na TV, prega os teus olhos no celular, prega os teus olhos em qualquer outra coisa, menos na palavra de Deus. Pois a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Olha só, se a gente se aplicasse a ler a Bíblia, nós pensaríamos menos sobre o que não presta, mais sobre Deus e sobre nós. Elevaríamos o nível dessa comunicação, elevaríamos o nível da consagração, elevaríamos o nível da santidade, se nós lêssemos mais a palavra de Deus, porque ela ia retirar do nosso coração as intenções más, que nós mesmos, com as nossas próprias mãos, construímos um altar sujo, cheio de cinza, cheio de resto de osso. Um altar que não queima mais. Por isso uma igreja fria, paralisada, uma igreja que não caminha mais, triunfante. Servindo a Jesus é capaz de entregar, capaz de morrer, entregar a sua própria vida.
para o Senhor. Voltemos ao Senhor. O que Jesus quer é o nosso coração. Vamos ficar em pé.